Aquele senhor que estava no campo, ele olhou os jovens lá jogando futebol, bem alegre, jogando e tal, e do lado de cá do rio, um outro jovem também admirando o pessoal jogar bola, só que estava sentado no rio, na beira do rio assim, com as pernas, para dentro da água. E chegou assim: rapaz, o que você está fazendo aí? Você não quer jogar bola não? Eu falei: eu quero jogar sim. Então, você não quer atravessar o rio para ir lá jogar com eles? Ah, eu quero. Mas então, por que você não atravessa o rio? Ah, não, eu estou esperando a água passar primeiro. Mas é um rio. A gente fica muito tempo esperando e não toma uma decisão. A Bíblia diz em Eclesiastes 11:4. Vamos ler todos juntos? Quem olha para o vento nunca semeará. Quem olha para as nuvens nunca ceifará. Perdão, está errado ali. O de baixo. O homem de coração dobre e indeciso é inconstante em todos os seus caminhos. O versículo anterior ainda diz assim, de Tiago 1. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Tiago 1, 7 e 8. Indeciso. Não sabe o que faz, não sabe a decisão que toma. Fica perdido, tem que ser decidido. Alguém já disse assim: antes eu era indeciso, agora eu não tenho mais certeza. Só existem 2 dias na semana, que você não pode tomar decisão alguma: ontem e amanhã. Esses 2 dias não dá para tomar decisão. A decisão tem que ser tomada hoje. Ele era decidido. E por isso Deus deu a Salomão o privilégio de alcançar os seus projetos. Quando você vai começar o seu? Terceiro lugar. Além de ter o seu projeto definido, além de também estar determinado, Salomão avaliou os seus recursos. O que é que eu tenho em mãos para alcançar aquilo que eu quero? Olhe comigo aí o texto, versículo 2 de 2 Crônicas, capítulo 2. Salomão sabia, por exemplo, quantos homens ele tinha. E tem a descrição da quantidade de homens que ele tinha. Versículo 10, Salomão sabia o dinheiro que ele tinha para pagar os trabalhadores, tanto na casa do Senhor, quanto na sua própria casa. Ele conhecia os seus recursos, tanto pessoais, quanto os seus recursos financeiros. Para alcançar os seus projetos, avalie os seus recursos. O que é que você tem? O que você tem na mão? Paulo precisava ir até a Espanha. Só que ele não tinha dinheiro suficiente para chegar na Espanha. Então ele primeiro foi até Roma. Ali em Roma, o plano dele era desfrutar um pouco de comunhão com os irmãos de Roma. E ali em Roma mesmo, levantar uma oferta para continuar sua jornada até a Espanha. Mas ele tinha uma visão. Ele sabia quais eram os seus recursos e como deveria resolver essa situação, esse problema dele. O Senhor Jesus, um homem de fé, ele não trabalhou, não fez o seu alvo, os seus projetos, sem conhecer quais eram os seus recursos. Lucas 8, de 1 a 3 diz que algumas mulheres eram as responsáveis por financiar o ministério de Cristo. Lucas 8, de 1 a 3. E cuidavam dessa área de Jesus. E Judas era o cara que cuidava da grana, obviamente, mas eram elas que investiam, as mulheres. O próprio Davi tinha um projeto, e esse projeto não surgiu pelo desejo, foi pela necessidade. A necessidade era derrotar Golias. O pastor Jaime pregou aqui sobre Davi e Golias. E o que ele tinha na mão? Quiseram dar para ele algo que ele não sabia usar, mas o que ele tinha era uma funda e algumas pedrinhas. Usou o que tinha na mão para alcançar o seu objetivo. A Bíblia também fala de Moisés, um homem que foi chamado por Deus para uma obra muito grande, um projeto muito grande. Libertar uma nação inteira das garras de Faraó, do império egípcio e do seu exército. Moisés, o que você tem na mão? Uma vara. Pois é, Deus disse para Moisés, é isso que eu vou usar, é o que você tem na mão, é a sua vara. Jesus viu uma grande multidão, sabia da dificuldade, da luta que era, e perguntou para os discípulos: olha, vai ver o que a gente tem na mão. Jesus,
A gente tem na mão o seguinte: temos uma criança, temos 5 pães, temos alguns peixinhos e uma grande multidão. Jesus disse: não se preocupa, essa situação toda se resolve porque temos um grande Deus. O que você tem na mão? Avalie os seus recursos e coloque o que você tem nas mãos de Deus. Eliseu e a viúva tinha um projeto: eu preciso pagar essa dívida até o final do ano, porque senão vão tomar os meus filhos, a viúva disse para Eliseu. Eliseu perguntou: o que você tem em casa? Eu tenho um pouquinho de vaso e um pouquinho de azeite, suficiente. Vai na tua casa, fecha a porta com os teus filhos, pede vasos emprestados e começa a colocar, e você sabe da história. 2 Reis capítulo 4, foi quando o azeite se multiplicou, estava cheio de vasos, cheio de azeite dentro da casa. Eliseu diz: agora vende tudo, paga a sua dívida e vive do resto. O que você tem nas mãos? A questão é que tudo que nós temos vem de Deus, tudo. E o que Deus nos deu é tudo o que precisamos, não precisamos de mais nada. Você não precisa do que o outro tem. Você não precisa da carreira que o outro tem. Você não precisa dos dons que o outro tem. Você precisa daquilo que Deus já te deu. Não é uma questão de grandes suprimentos. É uma questão de entrega, de obediência e de fé. Esse é o princípio do dízimo e das ofertas, por exemplo. Deus não está interessado de quanto que a gente dá de dízimo e oferta. Ele só quer verificar se você tem essa disposição em entregar nas mãos dele, você tem essa disposição de obedecer o que a palavra dele diz, e fé de que não vai faltar, de que o azeite vai multiplicar. Entrega, é uma questão de entregar o que você tem nas mãos de Deus, porque quando você entrega o que você tem nas mãos de Deus, o simples se transforma em extraordinário, o natural se transforma em sobrenatural, o pouco se transforma em muito, quando você entrega nas mãos de Deus, confia nele, e ele vai fazer todo o resto. Avalie os seus recursos, mas entregue-os nas mãos de Deus. Em quarto lugar, além de você tomar esses 3 passos, também solicite ajuda. Nesse capítulo 2 de 2 Crônicas, a partir do versículo 3 até o versículo 8, você vai ver que é uma carta que Salomão escreve para um amigo dele, Hirão, rei de Tiro, que foi amigo do seu pai, por muitos anos. Mas Salomão sabia quais eram as suas limitações. Salomão sabia que o seu povo não tinha algumas habilidades que eram necessárias. E que Hirão, por ser lá do Líbano, tinha gente e conhecimento necessário para fazer o que deveria ser feito. E Salomão não teve vergonha de pedir ajuda. Eu não sei fazer isso. Eu não tenho capacidade para chegar até lá. Eu preciso de ajuda. É a história do João que era fazendeiro. Todo João é rico. O João que era fazendeiro. E o João queria comer manga. Queria comer manga. E aí ele viu lá o pé de manga lá da fazenda, cheio, lotado. Falei: não, vou lá pegar manga. E aí, indo no caminho, ele encontra José. José, você não pode me ajudar? Posso. E foram lá João e José, foram lá ajudar. Aí pegaram a maior quantidade de pedra que eles tinham para levar perto do pé de manga e começaram a tacar, né? No pé de manga, tacar. Quando viu, estavam cansados já de tacar pedra, cansado. E não quero nenhuma manga. Aí João falou assim: ô José, já que acabou as pedras mesmo, pega aquela escada ali para a gente pegar as mangas. Aí o José, tá bom, foi lá, pegou a escada, colocou bem perto do pé de manga, entendeu? Subiu, falou assim: ó, essas daqui, ó, que está na minha mão, estão bem maduras. Ah, estão sim, então desce, vamos tacar de novo. Peça ajuda. Tem gente que talvez tenha uma ideia brilhante que você não está tendo. Tem gente que pode ter uma capacidade que Deus deu que você não tem. Esta é a beleza da igreja. Essa é a maravilha de se pertencer a uma igreja. Pastor Jaime é muito inteligente, mas não tem todos os dons.
Pastor Gustavo é um homem cérebro, mas não tem todos os dons. Pastor Pedro, um homem cheio, homem de aço, de verdade, trabalha com aço. Mas não tem todos os dons. Você é uma bênção, mas não tem todos os dons. A gente precisa um do outro aqui, entende? Eu preciso de uma palavra de conforto, eu preciso de uma palavra de exortação. Eu tenho uma palavra de Deus para você. Entregue a palavra de Deus. Olha, nós precisamos de socorro. Alguém que precisa de ajuda, vai lá, outro que ajuda. Esta é a bênção de pertencer a uma igreja. E Salomão, sabendo disso, escreveu lá em Cântico dos Cânticos que é melhor serem dois do que serem um. Porque quando são dois, e um cai, o outro vai lá e o levanta. Quando são dois, e um está com frio, o outro vai lá e aquece. Quando são dois e algo tem que comprar que é maior do que o salário, eles juntam dinheiro e compram o que precisam. Salomão, ele sabia qual era a bênção de você pertencer a um corpo, a fazer parte de algo maior do que você. A gente precisa vencer, a gente precisa derrotar a síndrome do Zorro, do cavaleiro solitário. No reino de Deus não existe Zorro, não existe, até Zorro precisava do tonto. Não existe isso no reino de Deus. Moisés precisou de Arão, precisou de Josué. Paulo precisou de Barnabé, Paulo precisou de Silas. O próprio Senhor Jesus, não por necessidade, mas para nos dar exemplo, teve alguns que lhe ajudaram, os discípulos, 12, depois 70, mais de 500 irmãos. Por que a gente vai andar sozinho? Não dá para você ser igreja sozinho, entende? No projeto que Deus tem para nós, a gente precisa de algo superior, que está na vida do irmão do lado. E Jesus nos ensinou isso, Paulo também quando escreveu ao Timóteo. Vamos falar todos juntos essa frase? Pessoas precisam de pessoas, e pessoas precisam de... Solicite ajuda, em lugar de Deus, depois das pessoas, mas não ande sozinho. Uma socióloga escreveu o seguinte, que o homem é um ser gregário, ele não pode e não consegue viver sozinho. Para nascer, precisou de dois, o papai e a mamãe, a socióloga escreve. E para morrer, precisa de pelo menos 4 para carregar o caixão. Sempre precisamos de alguém. Sempre precisamos contar com a ajuda de alguém. Sabe, solicitar ajuda não é sinal de fraqueza. Solicitar a ajuda de alguém é sinal primeiro de humildade. Você reconhece sua limitação. Sabe que você não é autossuficiente. Em segundo lugar, você tem uma visão de potencialidade. Sabe o que é sinergismo. Esse texto em Levítico 26, versículo 8, diz assim: 5 de vós perseguirão 100, mas 100 de vós perseguirão 10.000. Isso é sinergismo. Matematicamente, não é assim que funciona, mas o sinergismo diz que quando as partes elas se unem, o resultado é elevado à potência e não à multiplicação. Sozinhos, como diz esta frase, nós podemos até ir mais rápido, mas juntos a gente vai mais longe. E foi o que Salomão entendeu. Salomão, um homem sábio, colocou isso em prática. E por fim, além de definir os seus projetos, além de você ficar determinado, avaliar seus recursos e solicitar ajuda, direcione os seus alvos. Direcione. Porque se há uma direção que um projeto nobre, que um sonho nobre, um sonho admirável aos olhos de Deus não pode ter, é o seu próprio umbigo. Se há uma direção que o alvo que a gente tem não pode existir, é o nosso umbigo. Que foi aquilo que ouvimos há uns domingos atrás, quando o pastor Pedro pregou sobre a Torre de Babel. A intenção daquele povo era construir algo grande, para que eles fossem como Deus, e que fossem famosos, e tivessem um nome grande. Esse tipo de projeto acontece o que aconteceu em Gênesis, Deus vem e derruba, porque é para o seu próprio nome. Mas um projeto nobre, algo que agrada ao coração de Deus, algo que é aprazível a Deus e aos homens, tem pelo menos 2 direções. Primeiro, ele atinge o céu, mas também atinge a casa do vizinho.
Ele aponta para o trono da glória, mas também aponta para o berço humilde. Tem uma visão vertical, mas também tem uma visão horizontal. Um projeto que agrada ao coração de Deus, ele deve glorificar a Deus e abençoar pessoas, nessas duas direções. Era isso que Salomão queria aqui. Versículo 4 e versículo 5 aqui, de 2 Crônicas 2, Salomão diz assim: olha, a casa que eu vou edificar, ela vai ser grande, muito grande, ela vai ser maravilhosa. Por quê? Porque eu estou fazendo para Deus. E se eu vou fazer algo para Deus, tem que ser algo que lhe corresponda à sua grandeza. Não pode ser algo pequeno, meia boca. Eu não vou liderar o pequeno grupo nesse ano, meia boca, porque meu Deus não é meia boca. Eu não vou liderar, eu não vou ser o diácono, eu não vou ser o presbítero dessa igreja, mas assim, half time, porque meu Deus não é half time para mim, Ele é total. Eu não vou ser uma boa mãe para os meus filhos na hora que eles chegarem da escola, não. Eu vou ser o tempo todo. Porque meu Deus é grande. Para dar algo, eu tenho que dar algo para Ele que lhe corresponda à grandeza. E depois, você, olhando o texto de 2 Crônicas, capítulo 6, depois que Salomão, ele terminou a obra, depois de 13 anos que terminou o templo, ele vai orar no templo. E quando ele entra no templo, ele começa dizendo: Pai, se o teu povo tiver pecado e vir a este lugar e orar e se humilhar, perdoa o seu pecado, porque o que eu estou fazendo, Deus, este templo de Salomão, que não é no Brás, foi lá no Monte Moriá, esse templo que eu estou fazendo é para glorificar o teu nome e para abençoar pessoas. Tem esses dois sentidos. Foi isso que Jesus fez, que foi declarado pelos anjos, no seu projeto de vida. Os anjos disseram: Jesus veio para dar glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens. Foi isso que Jesus declarou lá na cruz, que o seu projeto era trazer glória a Deus e trazer bênção para os homens. Foi esse projeto, foi esse mesmo intuito que dirigiu Salomão aqui. Foi esse mesmo intuito que dirigiu um homem que tive o privilégio de conhecer, ainda está vivo, chamado Jorge Nishimura. É o diretor atual da Jato, Materiais Agrícolas, que fica na cidade interior de São Paulo, perto de onde eu estava, que hoje é a terceira maior empresa no mundo, uma cidadezinha desse tamanho, mas é a terceira maior empresa no mundo de tecnologia para materiais agrícolas, Jorge Nishimura. E quando você vai na internet e verifica lá os valores da empresa, a missão da empresa, os alvos da empresa, ele vai declarar que ele fez tudo aquilo, primeiro, para honrar Deus. Todos os valores são valores bíblicos da empresa. E também ele declarou ali que é para abençoar pessoas. Porque foi Jorge Nishimura que trouxe grandes ministérios para o Brasil. Alguns devem conhecer hoje, como por exemplo a Universidade da Família, que funciona lá em Pompeia, São Paulo. Jorge Nishimura. Um outro chamado William Colgate. Todo mundo conhece por causa do sobrenome, não é? Mas quando o Colgate iniciou o seu trabalho, diz a história que ele começou trabalhando com sabão e com vela. Ele era empregado, ele viu que a coisa dava certo, decidiu iniciar seu próprio projeto, mas ele fez, baseado em Gênesis capítulo 28, ele fez um propósito com Deus. Olha, Deus, se o Senhor me abençoar de verdade, eu vou também abençoar pessoas, eu vou abençoar o teu reino. E eu vou separar os dízimos e ofertas para o teu reino. E foi o que ele fez. O projeto dele começou a dar certo. Nos primeiros anos eram 10% de toda a renda líquida da empresa ele entregava. Depois, ficou dando tanto certo que ele falou: não posso parar. Foi dando 20%, 30%, 40%, até que por fim chegou a 50% dos lucros da empresa. Hoje a Colgate já não é mais liderada por ele, obviamente. Não sei como é que está hoje a administração financeira da Colgate, mas você pode olhar na internet hoje, até certo tempo a Colgate destinava 50% para abençoar pessoas. São projetos assim, que glorificam o nome de Deus. Na conclusão, eu queria chamar, se a equipe de louvor pudesse voltar aqui, Cristian. Eu não sei quantos de vocês ouviram falar desse casal,
que está aqui à frente, é Dr. Miles e a esposa, Ruth. E eles sofreram um acidente de avião. Morreram em novembro do ano passado, dia 9 de novembro do ano passado, pela tarde. Num acidente de avião. Mas foi um homem que deixou um legado, foi um homem que tinha alvos claros, projetos claros e muito bem sucedidos. Ele era um grande líder. Ele foi autor de diversos livros, como alguns que eu coloquei aqui, vários best-sellers, vários. Esse Maximizing Your Potential, The Purpose and Principles of Praise and Worship, também fez sobre homens, fez sobre oração, diversos deles, mas um dos best-sellers foi este, Power of Vision, em que ele fala exatamente sobre isso, o poder de você ter uma visão, de você ter um projeto para a sua vida e ser orientado por este projeto, ser orientado por esta visão. E nesse livro, ele escreve essa frase: a maior tragédia da vida não é a morte, mas é a vida sem propósito. É a vida sem alvo, é a vida sem projeto, é a vida sem visão. Viver por viver, 2015, 2016, 17, 18, e assim vai. Mas essa é a maior tragédia, segundo ele, que o homem pode ter. É viver assim, uma vida de qualquer forma. Isso não é para jovens só, porque tem mais tempo de vida, em tese. Ele morreu com 50 anos. Isso é para todos nós. Como o pastor Jaime orou aqui à frente, não interessa a idade, a gente ainda pode sonhar. A gente ainda pode ter alvos claros. E esse homem, agora eu queria que você abrisse sua Bíblia em Provérbios, capítulo 4, versículo 7. Ele também escreve algo interessante, num dos seus, das suas biografias, em que ele escreve a respeito de Salomão. Ele fala que Salomão, ele era orientado pelo menos por 3 palavras. E o texto base que ele dá é Provérbios 4, versículo 7. Que diz assim, Provérbios 4, versículo 7. A sabedoria é a coisa principal. Adquire, pois, a sabedoria e usa tudo o que você possui para obter entendimento. Das 3, 2 palavras estão aqui. E na visão dele, Dr. Miles, Salomão, ele era orientado por essas 3 palavras: sabedoria, conhecimento e entendimento. E o problema é que alguns de nós, ou vários de nós, a gente não sabe diferenciar uma da outra. Salomão sabia muito bem o que era, qual era a diferença de uma da outra, e era orientado por isso. Quando se fala, por exemplo, de conhecimento, conhecimento, segundo a Bíblia, é você obter informação. É ter informação. Receber um monte de informação como você está recebendo aqui hoje. Uma outra palavrinha que ele diz que guiava a vida de Salomão, além de conhecimento, era entendimento. Porque não adianta ter conhecimento se você não entende, não rumina, não explica o que você sabe. Então, o conhecimento tem a ver com informação e entendimento, tem a ver com a compreensão das coisas. Mas a sabedoria, que segundo o texto é a coisa principal aos olhos de Salomão e aos olhos de Deus. Sabedoria não tem a ver com informação e nem tampouco apenas com compreensão. Sabedoria tem a ver com aplicação. Porque você pode conhecer uma coisa e entender, mas não aplicar. É o caso do médico que fuma. Ele sabe que faz mal para a saúde. E ele explica para você direitinho como é que a coisa funciona quando você fuma demais. Só que ele fuma, não tem sabedoria, não está aplicando o que ele conhece, ou o que ele entende, não é? A Bíblia fala, por exemplo, 1 Coríntios 1, 24, que Jesus não é o conhecimento de Deus, ou Jesus não é o entendimento de Deus, Ele é a sabedoria de Deus. Jesus é Deus aplicado. Tudo aquilo que eu posso conhecer ou entender de Deus é Jesus. Ele é a sabedoria de Deus. Agora você entende porque eu passei, ou você passou 2014 inteirinho, ouvindo um monte de conselho, ouvindo um monte de mensagem. Faz as contas, quantas mensagens você ouviu em 2014?
não é? Quantas mensagens, gente, quantos livros a gente leu, tanta informação, e muitos de nós não mudou um tantinho na vida. A gente ouve a palavra, a gente lê a palavra, a gente conhece a palavra, a gente cita a palavra, a gente diz amém na palavra, a gente até, uau, se enche da palavra, mas não aplica a palavra. Tudo é completo quando chega até na sabedoria, quando chega na aplicação. Por isso que, várias vezes, como foi o texto que o irmão aqui citou, Mateus capítulo 7, como é o texto de Tiago capítulo 1, que diz que nós não devemos ser ouvintes esquecidos, mas praticantes. Que adianta saber disso tudo? Que adianta ouvir a mensagem do domingo que vem? Que adianta ouvir o que o irmão depois vai compartilhar com o outro aí, se você não está decidido a aplicar? Não adquire sabedoria. Por isso eu quero te dar um desafio. Por que você hoje mesmo já não olha para a tua vida agora e define os seus alvos, e define os seus projetos? Onde você quer chegar até o final de 2015? O que você quer conquistar no final de 2015? Quem sabe não só 2015, mas daí para frente, quais são os teus projetos? Quais são os teus planos? Nesses níveis aí, no seu plano pessoal, pessoalmente, o que você quer atingir para você? Para você. Segundo, para a tua família. Eu estava chegando aqui na frente, entrando na igreja, o Christian me abordou, e o Christian disse para mim, pastor, tem algo muito legal no aplicativo do YouVersion, que é sobre a Bíblia, né? Um aplicativo da Bíblia. É um aplicativo muito bom. Eu tenho também, mas não sei usar, né? E lá tem um monte de recurso para você ler a Bíblia durante todo o ano, ou então a Bíblia para crianças, diversas traduções, diversas meditações para o ano. É muito recurso. E o Christian compartilhou que ele e a Nath estão decidindo nesse ano a usar um dos recursos de YouVersion para lerem a Bíblia no ano todo. Karina também me parou ali na frente e falou assim, pastor, esse ano eu também vou, estava conversando nós dois, ela chegou, esse ano também eu estou decidido, eu já sei Gênesis de cor, porque todo ano eu leio Gênesis, só que eu paro no Êxodo, mas esse ano eu vou até o final. Qual é o teu projeto? O que você pensa para a tua família, para os teus filhos? Fizemos um alvo lá em casa. Sara Isaac, para ganhar presente, tem que decorar versículo. Tem que decorar. Já tem lá 2 revistinhas para fazer discipulado. Vão ter que ler o livro de Provérbios. É alvo para eles. Qual é o alvo que você tem para a sua família, papai e mamãe? Qual é o alvo que você tem para você como adolescente, como jovem? Qual é o seu alvo ministerial? Irmãos presbíteros e diáconos, qual o alvo que Deus está colocando no teu coração para esta igreja para o ano 2015? Vamos viver assim? Vamos ver o que vai dar? Não, qual é o alvo? Nós pastores, o que Deus tem para nós? O que é que Deus quer de nós até o final de 2015? Qual é o projeto que Deus vai colocar no teu coração, que você tem para a sua vida acadêmica ou profissional? Como você pretende glorificar a Deus nestes sonhos e nesses projetos? Eu queria pedir para a equipe de louvor novamente cantar conosco. Se alguém tem que ser exaltado, se alguém tem que ser glorificado, é o nome de Jesus. Em tudo que nós vamos fazer aqui como pessoas individuais, ou como corpo, ou como família, é o nome de Jesus que tem que ser exaltado, porque certamente, se nós levarmos a glória ao nome dEle, Ele também vai abençoar o seu povo. Ele tem o nome sobre todo o nome. Ele é o Deus dos deuses, Ele é a sabedoria, é Deus aplicado, é o Senhor Jesus. Nós vamos cantar esta canção, mas não pense que é uma distração. Não vire refém do lazer, não vire refém do trabalho, não vire refém da distração. Tenha um alvo para a sua vida. Vamos cantar essa canção, mas eu oro para que Deus, quando você for para casa, Ele realmente fale ao teu coração, o Espírito Santo fale ao teu coração, e você decida acordar e levantar e fazer o seu alvo. Sentar com a mulher, sentar com o marido,